Caroline Andressa Furioso Cortes Alborguete, sou enfermeira. Estou concorrendo a uma vaga no edital da CED número 30 de 2022 para a área de conhecimento do curso técnico em enfermagem com componente curricular da educação profissional. Hoje a minha aula será sobre o processo de comunicação em enfermagem. Eu irei falar sobre os tipos de abordagem entre pacientes e equipe, nos diversos ambientes de atendimento de enfermagem. Então, eu tenho uma fala aqui, onde diz que comunicação é o processo de transmitir informações de pessoa para pessoa, através da fala, da escrita, de imagens, de sons, com o objetivo de gerar um conhecimento. Essa é uma fala da Paulina Kurkegand. Então, a comunicação ela é o processo, de transmitir a informação, gerar uma compreensão de um indivíduo para o outro. Qual que é a finalidade da comunicação? A finalidade da comunicação é a coleta de dados, de informação, No momento em que eu estou falando com o meu paciente, vou fazer a minha anamnese, a minha consulta de enfermagem, então eu vou coletar dados, Todos os dados necessários. Se esse paciente ele é hipertenso, se é um paciente diabético, se faz uso de medicação contínua, quais são as medicações que ele faz uso, Precisa ter informações corretas. Onde que esse paciente mora, com quem esse paciente mora, porque para saber se esse é um paciente, talvez seja um paciente idoso, se ele precisa, de um cuidado maior dentro de casa, ou se o local onde ele mora existe saneamento básico, para a gente ter uma noção de como é a saúde desse paciente, já que a gente está tendo o primeiro contato com o nosso paciente, A gente precisa instruir, esclarecer, tirar dúvidas, Todas as dúvidas que esse paciente tiver, a gente precisa instruir ele, esclarecer sobre tudo que ele precisa. E lembrando que a gente sempre precisa falar algo com clareza, Com certeza, caso eu não saiba, o que responder para esse paciente, então eu vou buscar informação para depois passar a informação correta para esse paciente, tá? Sempre tá trocando ideias, para saber o que esse paciente precisa, para saber o que esse paciente está sentindo, tá? Isso é muito importante. E o registro de informações também, Vale lembrar, vale ressaltar que eu sempre falo nas minhas aulas que tudo aquilo que é dito, que é escrito, é feito. Tudo aquilo que não é escrito, não é feito. Então, é muito importante o registro de informação no prontuário do paciente, tá? E o relacionamento, O bom relacionamento com o nosso paciente vai fazer com que a gente colete mais dados, Com que a gente conheça um pouco mais do nosso paciente. Existem alguns elementos no processo de comunicação. Quais são eles? É o emissor ou destinador. Quem que é o emissor? É aquele que emite, que transmite a mensagem, tá? Tem o receptor ou destinatário. Quem é o receptor? É aquele que recebe a mensagem, que recebeu o meu conteúdo. Tem o código é a maneira pela qual a mensagem se organiza, Por um exemplo, quando nós estamos no Brasil, nós usamos a língua portuguesa, certo? A língua portuguesa é o código. Quando nós estamos no trânsito, nós temos placas falando pare, para diminuir a velocidade, nós temos semáforos. Então, essas linguagens que eles usam, esses códigos como semáforos, placas, eles são os códigos para falar com a gente, tá? Nós temos o canal de comunicação. O que é o canal? É o meio utilizado para transmitir a mensagem, Por exemplo, eu estou falando, então o meu canal é o ar, onde vai transmitir o som para quem está me ouvindo, Se eu estivesse escrevendo, o meu canal de comunicação seria o papel. E eu tenho a mensagem também. O que é a mensagem? A mensagem é o objeto da comunicação, Ela é constituída pelo conteúdo que eu estou passando para vocês. Nós temos o ruído. O que é o ruído? O ruído é tudo aquilo que atrapalha a transmissão de mensagem, tá? Um barulho, uma conversa aleatória, tá? Então, é tudo que atrapalha a nossa comunicação. Nós temos também o referente. Referente ao contexto ou situação que eu utilizei para dar sentido a uma mensagem, Porque não adianta nada eu ter um emissor, um receptor, um canal e a minha mensagem não fazer sentido. Então, todos precisam estar
no mesmo assunto para ter um referente, né? Para minha mensagem ser um referente. E temos também o feedback. O que é o feedback, né? Corresponde à informação que o emissor consegue obter para saber se a sua mensagem foi captada ou não, né? Então, eu como emissora da minha mensagem, do meu conteúdo, eu preciso ter um feedback dos meus alunos para saber se eles estão entendendo o que eu estou conseguindo passar para eles ou não, ok? Nós temos algumas formas de comunicação. É a forma de comunicação verbal, que é realizada por escrito, devidamente documentada por meio de um protocolo, né? Ela é composta por palavras. Então, a comunicação verbal, ela pode ser oral ou escrita. As formas de comunicação, nós temos a comunicação verbal e a não verbal. A comunicação verbal, ela é realizada por escrito, devidamente documentada e protocolada. Ela pode ser uma comunicação oral ou escrita. Oral é através de ordens, pedidos, conversas, debates. E a comunicação por escrita é através do relatório, por cartas, telegramas, letreiros, ok? No caso do nosso relatório de enfermagem, né, seria uma comunicação verbal escrita, ok? E nós temos também a comunicação não verbal, que seria a comunicação não verbal. É aquela que ocorre através de troca de olhar, de gestos, de mímica, postura, tá? Tudo isso deve ser avaliado. Então, a comunicação por mímica, por exemplo, ela é realizada através de pacientes com limitações, né, da fala ou deficiência auditiva. Aí eles usam a mímica, né, que na letra deles, na linguagem deles, seria as libras, né. O olhar, né, que existem os indivíduos que com bastante relacionamento, eles conseguem se entender com o olhar. Então, na equipe de enfermagem, né, quando a equipe é bem entrosada, acontece uma comunicação ativa, eles conseguem se comunicar só pelo olhar. Isso é ótimo, né? A postura, que é o modo como o indivíduo se senta, como ele fica inclinado, se ele está num balcão todo jogado, se ele está com uma postura correta, né? Tudo isso é uma forma de avaliar a comunicação desse paciente, né? Se ele está cansado, quando ele está muito prostrado, ele está cansado, com dor, algo assim. E gestos, né? Um cumprimento com a mão, acenações, tá? Tudo isso inclui nas comunicações não verbais, ok? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os tipos de comunicação também, que é o fluxo e instrumento. Nós temos comunicação ascendente, descendente, horizontal e diagonal. Nas comunicações ascendentes, elas acontecem dos subordinados aos níveis superiores, né? Eu vou dar um exemplo, uma comunicação que acontece dos técnicos de enfermagem, que é dos subordinados, aos níveis superiores, que seriam dos enfermeiros, ok? Isso acontece até mesmo na anotação de enfermagem, no prontuário de enfermagem, onde o técnico de enfermagem e até mesmo o enfermeiro precisa estar anotando, né, tudo aquilo que acontece com o paciente para um nível superior, depois estar auditando esse relatório, esse prontuário, tá? Comunicação descendente, que são dos níveis superiores aos subordinados, por exemplo, dos enfermeiros aos médicos, dos enfermeiros aos técnicos de enfermagem, ou então dos médicos aos enfermeiros, por exemplo, a prescrição médica, né, é uma comunicação descendente, que é dos níveis superiores aos subordinados. Nós temos a comunicação horizontal, que é aquela comunicação lado a lado, de todos os níveis, uma comunicação reta. E a diagonal, que cruza a cadeia de comando, que seria uma reunião, relatórios também, né, onde todos podem falar, se expressar. Então é isso, hoje a minha aula foi sobre processo de comunicação em enfermagem e eu espero ter sido clara nos meus conteúdos. Muito obrigada!